Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Estamos aí agora para falar de radioatividade, gente. Radioatividade, primeiro, tirar aquele mito, né? De repente muita gente pensa o seguinte, que radioatividade é algo criado pelo homem, né? Alguma coisa assim, de mal, que deu errado, que o homem criou, alguma experiência que deu errado. Nada disso. Radioatividade é um fenômeno natural. É um fenômeno natural que acontece com alguns elementos, com alguns átomos, chamados de átomos evidentemente radioativos, ou chamado ainda de radioisótopos. Quer dizer, são só alguns átomos de alguns elementos. Por exemplo, no caso do hidrogênio, você tem um elemento radioativo, um isótopo radioativo do hidrogênio, né? Todo hidrogênio tem um próton no núcleo. Aquele que tem 2 nêutrons, chamado trítio, é radioativo, por exemplo, tá? Importante, gente, radioatividade é um fenômeno natural, tá? Radioatividade não é criada em laboratório. Ela pode sim ser manipulada, pode ser concentrada, né? Você pode aumentar a proporção de elementos radioativos, mas é um fenômeno natural, tá? Ok? Bom, algumas partículas importantes aí que você precisa saber, né? Partículas emitidas na radioatividade, né? Por elementos radioativos. Normalmente são elementos mais pesados, elementos mais instáveis, né? Beleza? A ciência consegue produzi-los também. É um fenômeno natural, mas a ciência consegue também produzir. Pode produzir por colisão, né, de elementos, formando núcleos pesados e instáveis. Esses núcleos, né, vão emitir partículas para se tornar estáveis, né? Imagina a seguinte figura, você carregando laranjas nos braços, né? Se você colocar muita laranja e começar a andar por aí com essas laranjas, vai ficar mais difícil de equilibrá-las. A tendência é algumas começarem a caírem aí, beleza? Até que você consiga equilibrar aquelas que restarem, tudo bem? Então alguns átomos estão muito pesados, né? Com núcleos muito carregados, né? Átomos instáveis, e aí vão perder algumas partículas para dar uma aliviada e aí tornar-se estáveis, né? Partículas que são importantes, né? Emitidas pelos elementos radioativos ou radioisótopos. Partícula alfa, né? Partícula alfa, a partícula mais pesada, a partícula mais lenta e também a menos nociva, vamos dizer assim, né? A partícula alfa pode ser detida por uma folha de papel. Uma simples folha de papel pode deter uma partícula alfa, tudo bem? Justamente porque ela é pesada. Por ser pesada, não tem um poder de penetração tão grande, né? E grande, né? A partícula alfa, na verdade, é o núcleo do átomo de hélio, tá? Tem massa 4 e carga 2, devido aos 2 prótons do hélio, beleza? É a mais pesada, a mais lenta, a menos nociva. A partícula beta, já mais nociva, já mais rápida, consegue entrar no nosso corpo, penetrar no nosso corpo, é um elétron, tá? Emitido aí. Tem massa 0, né? O elétron tem massa desprezível, né? Não que a massa do elétron seja absolutamente 0, mas ela é desprezada. E carga menos 1. Aquilo que você já sabe, o elétron tem carga negativa. Partícula gama, essa sim. Partícula gama é a onda de choque, é energia, né? É uma onda eletromagnética, viaja à velocidade da luz, né? 300 mil km por segundo. Então, numa explosão radioativa, por exemplo, numa explosão de uma bomba, né? A parte mais destrutiva são as partículas gama. Essas sim, perigosas, essa com poder de penetração aí, né? Centímetros, vários centímetros de concreto, né? 2 centímetros de chumbo, tá? Ela consegue penetrar. Então, essa sim mais perigosa, né? É onda eletromagnética, é energia. Por isso, carga 0 e massa 0 também, né? Ok? Nêutron, aí partículas também podem ser emitidas o nêutron, né? Massa 1 e carga 0, daí o nome, né, gente? Nêutron, né? Vai te lembrar que é neutro, né? Carga 0. Próton, massa 1, carga 1. Próton tem carga positiva, portanto, carga mais 1.
ok? Essas são as partículas mais fundamentais, as mais comuns, tá? De aparecer aí, pode aparecer nos exames, se aparecer, são essas mais comuns. Alguns exemplos aí do que acontece com espécies químicas, quaisquer, quando emite, por exemplo, partícula alfa e partícula beta, são as mais conhecidas, tá? As mais comuns. Então eu tenho aqui um elemento X qualquer, um átomo X qualquer, com seu número de massa, né? O A aqui é a massa, e seu número atômico. Como ele vai emitir uma partícula que tem massa 4, a sua massa vai cair 4 unidades. Então era uma massa A, vai passar a ser uma massa A menos 4. Perdeu 4 unidades, aliviou 4 unidades dessa massa, por quê? Porque emitiu a partícula alfa. E a carga era Z, passa a ser Z menos 2. Por que reduziu 2? Porque 2 a partícula alfa levou embora. Tranquilo? Ou um elemento B, um isótopo B aqui, com massa A e carga Z, emitindo partícula beta. Vai se transformar num elemento C justamente por quê? Porque emitindo beta, que tem carga menos 1, a sua carga vai aumentar, né? O seu número de prótons aqui vai aumentar. Aumentando, mudou o elemento, né? Cada elemento tem uma determinada carga, um número de prótons. Aqui também mudou esse número de prótons, por isso que eu pus Y, né? Que o elemento vai ser outro, ok? E no caso da massa aqui, como emitiu partícula beta, massa desprezível, a massa permanece a mesma, ok? Então aí alguns exemplos, né? Da chamada primeira lei da radioatividade, né? Que é conservação tanto da massa como da carga. Então, para falar ainda de radioatividade, falamos da primeira lei da radioatividade, que é a lei da conservação da massa e da carga, que na verdade é uma lei da natureza, né, gente? Lavoisier já previu isso, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A segunda lei da radioatividade é a meia-vida. A meia-vida é um conceito importante porque é o seguinte: a radioatividade também não é um fenômeno que dura para sempre. Se você tem uma amostra radioativa, com o passar do tempo, esse nível de radioatividade ele vai caindo, não permanece, né, no mesmo nível inicial, né? Então, por exemplo, um grande vazamento radioativo, né, onde você tem o lançamento de partículas radioativas no ar, né, no solo, nas águas, essa radioatividade ela não permanece no mesmo nível para sempre, tá? Ela vai decaindo conforme esse radioisótopo vai emitindo as suas partículas radioativas. Então há um conceito muito importante relacionado a essa queda no nível da radioatividade, que é o conceito de meia-vida. O que é o conceito de meia-vida? É um conceito já autoexplicativo, né, gente? Meia-vida, né? Metade da vida. Quer dizer, é o tempo para a quantidade de elemento radioativo ou o nível de radioatividade cair pela metade. Ou a quantidade de elemento radioativo ou o nível de radioatividade cair pela metade, meia-vida. Essa meia-vida pode variar muito. Tem meias-vidas que duram menos de um segundo, tem meias-vidas que duram bilhões de anos, como o urânio 238. Então, você tem um intervalo de tempo magnífico aí, impressionante, tá? Eu selecionei aqui para vocês, né, o caso do carbono 14. Ele é importante porque ele é usado para datação, né? Datação de seres, né? Já foram vivos, né? Você precisa saber a idade, por exemplo, datação de múmias, né? Lá do Egito Antigo, né? Como que se sabe lá que lá era o Ramsés e tal, beleza? Também por datação do carbono 14, ok? A meia-vida do carbono 14 é conhecida, é calculada, é conhecida. Ela é aproximadamente de 5.730 anos. Então, para metade do carbono 14, de nós seres vivos, temos um certo nível de radioatividade. Não se espante, você é radioativo, você também é radioativa, eu também sou, beleza? Durante a nossa vida, esse nível de radioatividade se mantém. Tá? Por quê? Porque a gente se alimenta, a gente vai repondo esse carbono, né? Tudo bem que temos carboidratos, por exemplo. Então o nível de radioatividade fica mais ou menos constante durante a vida.
A partir do dia que a gente morre, esse nível começa a cair. E depois de 5.730 anos, veja, cai pela metade. Está aqui o nosso gráfico, né? Depois de 5.730 anos, cai o nível pela metade. 100% aqui no dia de nossa morte. Passou esse tempinho básico de 5.730 anos, caiu pela metade. Passando-se mais um tempo de 5.730 anos, cai a metade do que era. Metade de 50, então 25. Mais 5.730, eu não coloquei os valores muito corretos aqui, mas é isso. Passou mais 5.730 anos, cai de novo a metade de 25, no caso 12,5. E assim sucessivamente, até que o nível fica muito baixo, a ponto de, por exemplo, né, no caso de um acidente, radioativo, aí, essa Terra poder ser habitada novamente. Legal, gente? Então, importante conceito de minha vida, tempo necessário para metade da radioatividade, tá, aparecer. Legal, gente? Outro conceito importante na radioatividade são os conceitos de fusão e fissão nucleares. Então a gente falou da desintegração dos elementos, né? Os elementos se desintegram, transformando-se em outros elementos, emitindo partículas, partícula alfa, partícula beta, né? Próton, elétron, nêutron, né? Isso é a desintegração, né? Ele vai perdendo essas partículas e aí vai diminuindo o nível de radioatividade. Essa diminuição segue o conceito da meia-vida, né? Isso aí são tudo leis da desintegração. Né? Agora, outros conceitos importantes são os conceitos de fusão e fissão nucleares, tá? Que são conceitos importantes, tá? Estão associados aí até à produção de energia, como a gente vai ver. No caso, a fusão nuclear. Fusão, nesse caso, não é mudança do estado sólido para o líquido, né? Fundir de derreter. Fusão aqui é no sentido de juntar-se, né? Quando você tem fusão de duas empresas lá, juntando numa só, né? Você tem a junção de empresas, tá? No caso aqui da fusão nuclear, você tem a junção, a fusão, né? A junção, a união de núcleos, né? De núcleos de elementos radioativos ou não. Normalmente, elementos radioativos, tá? Essa fusão ocorre, por exemplo, na bomba hidrogênio. A bomba hidrogênio foi já fabricada, já foi testada nos anos 50, beleza? Mas nunca utilizada, por exemplo, numa guerra. As guerras terminaram antes aí, por exemplo, do advento da bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio seria uma bomba muito mais destrutiva do que foram as duas bombas lá lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45. Legal? A bomba hidrogênio ela é uma bomba muito mais potente porque a fusão nuclear ela envolve mais energia, ela precisa de mais energia, só que ela também libera uma quantidade muito maior de energia, tá? Então mexer com o núcleo aí é a caixa de Pandora dos elementos, né, dos elementos químicos, né? Mexeu com o núcleo, você mexeu aí com quantidades de energia muito grandes, muito estupendas, né? Ok? Ocorre também no núcleo do Sol. Vejam, o núcleo do Sol é uma fábrica de elementos, né? Porque você vai fundir núcleos e produzir outros elementos. Essa energia liberada, pessoal, é a energia que está chegando aqui, né, até você, até mim, a todos nós aqui da Terra, tá? A gente recebe aí uma proporção muito pequena, né, dessa energia que é produzida pelo Sol. Essa energia produzida pelo Sol vem da fusão, basicamente, do hidrogênio, né? Então o Sol é uma grande bola, vamos dizer assim, gasosa de hidrogênio. Esse hidrogênio, sob altíssima temperatura, está sofrendo fusão nuclear e produzindo ainda mais energia. Essa energia que chega até nós na forma de calor e também na forma de luz. Tranquilo? Então o Sol, vamos dizer assim, é uma bomba de hidrogênio controlada, né? Tranquilo? Isso para nós, né? Porque mais próximo do Sol seria uma coisa muito devastadora. Muito bem.
E nós vamos ter a fissão. Fissão vem do quê? De quebrar, né? Quebrar. Fissão, quando você tem uma fissura, você tem uma rachadura. Então, o que é a fissão nuclear? A fissão ocorre quando você quebra o núcleo do elemento, tá? Quebrar é mais fácil do que fundir, né? Então, até aqui é mais fácil destruir do que construir. Olha que coisa, né? Que ironia, né? É mais fácil quebrar o núcleo do elemento do que juntar dois núcleos, tá? A fissão nuclear ocorre na bomba atômica, a bomba tradicional, né? As duas bombas lançadas sobre o Japão eram bombas de fissão nuclear, de urânio e de plutônio, tá? Essa fissão também produz energia, muita energia, embora muito menos do que na bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio seria uma bomba muito mais destrutiva, tá? Por isso a fissão é usada também nas usinas nucleares, né? A usina nuclear faz o mesmo que a bomba atômica faz, só que em doses muito bem controladas, né? A porcentagem de elemento radioativo para você ter um material combustível, aí, material físsil, né? Um material que pode ser fissionado numa usina nuclear, é uma porcentagem muito menor, né? Aí na casa dos 20%, né? Para fabricar uma bomba você precisa ter uma porcentagem aí de elemento radioativo na casa dos 90%, né? Se você for pensar em urânio, né? É o chamado urânio enriquecido, né? Para enriquecer a 90% você precisa de muita tecnologia, é muito caro, né? Ok? Para chegar a 20%, a tecnologia e o preço são muito inferiores, tá? É o que você tem nas usinas nucleares. A fissão do núcleo libera energia. Essa energia é utilizada para esquentar água num compressor. Esse vapor d'água vai fazer girar as pás de uma turbina e essa turbina transforma essa energia cinética do movimento, né? Devido ao vapor d'água, transforma essa energia cinética em energia elétrica. Essa é a grande sacada, por exemplo, das usinas nucleares, tá? Beleza? É o que você tem, por exemplo, no Brasil aí, com Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 agora que está em retomada de construção, né? Ficou aí algumas décadas paradas, agora está tendo a sua construção retomada. Legal, gente? Então, nas usinas nucleares, importante você utilizar a fissão nuclear, que envolve algum risco, né? Principalmente o risco de vazamentos de material radioativo, como você teve lá. Tanto em Chernobyl, uma explosão, quanto você teve em Fukushima, né, em 2011, devido ao grande tsunami que ocorreu, né? Você teve um vazamento aí de material radioativo para o ar, para o solo e para o mar. Beleza, gente? Valeu! É isso aí quando a gente fala em fissão e fusão nucleares. Gente, ainda sobre radioatividade, agora baixa um pouquinho essa poeira da técnica, né? Essa poeira aí dos conceitos, né? De desintegração, partículas alfa, partículas beta, né? Meia-vida. E vamos para uma área a mais que vai lidar aí com a questão até geopolítica do negócio. Tudo bem? Então, vamos falar sobre energia nuclear, né? A geração de energia a partir da radioatividade, né? No caso, a partir ainda da fissão nuclear. Vamos falar de alguns usos, tá? Vantagens e desvantagens das usinas nucleares, por exemplo. Bom, para a gente falar de usos da energia nuclear, né? A gente vai falar basicamente, né, dos armamentos, né? Dos armamentos. Você pode usar a energia nuclear para produzir bombas nucleares, né? E essa tecnologia só alguns países detêm, né? Claro. Aí entrando no campo da geopolítica também, né? Alguns países é vedada, né? É vedada essa possibilidade de você ter a energia nuclear para se produzir uma bomba, né? Tá aí o caso do Irã, por exemplo, né? Tem toda essa questão internacional aí de o Irã estar ou não produzindo armas nucleares ou utilizando essa radioatividade, né? Esses elementos radioativos, simplesmente para se produzir
energia, né? Tudo bem? Então você tem toda essa questão. Então você pode usar para produção de armas, né? São poucos os países aí que têm armas nucleares, né? Você tem aqueles 4 países do Conselho de Segurança da ONU, né? Os Estados Unidos, a França, a China e a Rússia, né? Esqueci, são 5 países também, a Grã-Bretanha. Esses são países nucleares, né? Envolvidos aí também na questão da Segunda Guerra Mundial, né? Então uma divisão aí já mais antiga, já um pouco ultrapassada, mas são países que possuem a bomba atômica. Isso é um uso da radioatividade, né? A radioatividade levada a extremos, né? Em grandes concentrações, você produz uma bomba porque você precisa ter pelo menos aí 90% de material físsil, né? De material que pode ser fissionado, pode ter seu núcleo ali quebrado, né, material radioativo, para se produzir uma bomba, tá? Senão essa reação não acontece, né, na forma como que tem que acontecer. Beleza? Esse é um uso, né, um uso em armamentos. Outro uso, esse a gente vai discutir mais, que é o uso para produção de energia, pessoal, tá? Então, para produção de energia, você tem a energia nuclear, que são as usinas nucleares. Todas funcionam também à base de fissão nuclear, embora existam projetos aí, né? Existem projetos para se produzir energia nuclear a partir da fusão. A quantidade de energia produzida seria muito maior, só que o risco envolvido também é muito maior, né? Enquanto a fissão, as usinas nucleares que você tem aí utilizam uma versão da bomba atômica amenizada, né? Tá? Você tem aí uma quantidade menor de material radioativo, né? As de fusão nuclear utilizariam uma bomba de hidrogênio atenuada, né? Uma quantidade menor aí de material para ser fundido, né? Então envolveria riscos aí muito sérios, tranquilo? Então, na utilização da energia nuclear para a produção de energia, você tem aí algumas vantagens. Principalmente o que? Você não vai depender, por exemplo, do tempo, né? Então, enquanto a usina hidrelétrica depende do que? De chuvas, né? A usina nuclear não. Então, você pode instalar até no meio de um deserto aí. Basta você ter o que? Um material nuclear, né? Um material físsil, né? O chamado combustível nuclear para produzir essa energia. Essa é uma vantagem, tá? Bom, outra vantagem importante, como ela não queima combustível fóssil, como ela não queima carvão, né? Ela não queima derivado de petróleo, ela não queima gás, ok? Você não tem a poluição do ar, por exemplo. Você não tem poluição do ar porque não queima esse tipo de combustível. Você não eleva, né? Não piora aí aquela questão do efeito estufa, né? Porque ela não gera CO2, beleza? Isso é uma outra vantagem. Beleza, gente? Tá? Desvantagens da usina nuclear, né? Das usinas nucleares. Desvantagens. A questão do tempo, né? Tempo de construção pode ser uma desvantagem. Bom, aí depende mais do gerenciamento, né? Dessa construção. No caso do Brasil, o tempo foi uma desvantagem, né? Tá? Porque você tem Angra 3 aí, começou a ser construída ainda no regime militar. Tá? Ficou muito tempo parada e agora está sendo retomada, né? Agora aí, já em 2013, tá? Então você pode ter uma desvantagem, o quê? O tempo de construção, mas também pode ser uma vantagem, né? Se essa construção for bem gerenciada, né? Rapidamente aí, essa usina pode ser construída, tá? Ela não vai ter a questão do alagamento, né? Tá aí uma outra vantagem que me ocorreu agora, tá? O alagamento que você tem, por exemplo, numa hidrelétrica, né? Você tem que formar um grande lago. Na usina nuclear, você não tem essa necessidade. É uma outra vantagem dela frente, por exemplo, à hidrelétrica, que é a matriz mais utilizada no Brasil para se produzir energia, né? Outra desvantagem é a questão do custo, né, gente? O custo para se construir uma usina nuclear é um custo muito elevado, gente. É um custo muito elevado. Então, esse custo inicial aí, muito elevado, tá? Principalmente se você for comparar, por exemplo, com a eólica, né?
produção de energia a partir dos ventos. Até a solar hoje em dia está ficando cada vez mais barata, né? No Brasil ainda é caro porque é pouco utilizada, né? Mas na China você já tem projetos de produzir energia a partir de células fotovoltaicas, né? Que é o que você utiliza, aqueles painéis solares, né? Para produzir energia a partir do sol. Eles já baratearam muito, né? Tá? Aquelas grandes hélices para produzir energia eólica, né? Tanto na Europa, na China como nos Estados Unidos, já conseguiu se baratear muito. A energia nuclear ainda é muito cara, né, para você ter a questão da construção. A questão da construção ainda é muito cara, né? Não é uma obra de engenharia tão simples. Você não pode construir uma usina nuclear em qualquer lugar, né? Tá? No caso lá do Japão em Fukushima, é um caso claro. Olha só, você construiu a usina, bom, o Japão é um conjunto de milhares de ilhas vulcânicas, né, gente? Então, ali a chance de haver um terremoto, um tsunami e abalar as estruturas dessa usina é muito grande, né? Então, você vê, você não pode ter uma construção em qualquer lugar. O Japão sofreu os efeitos aí de um tsunami que não foi projetado por nenhum engenheiro, né? Um tsunami gerado por um grande terremoto, tá? Esse tsunami fez com que essas águas invadissem lá cabines de comando dessa usina. A usina ficou descontrolada, a reação ficou descontrolada, aumentou muito a temperatura, foi o que fez, né, que ocorresse aquelas grandes explosões que você teve. E aí vem a outra desvantagem, gente, a questão do lixo nuclear. A questão do lixo nuclear, que a gente pode até falar mais, tá? É uma grande desvantagem, porque você tem uma grande contaminação do solo. Uma contaminação do solo que, se não vai ser perene, vai durar por muito tempo. A questão do quê? Dos vazamentos, né? Dos acidentes, né? As explosões. Então, a usina nuclear, ela traz principalmente uma sensação de medo, né? Você, imagina aí você na sua cidade, ficaria contente, né? Se fosse instalada uma usina nuclear aí próximo? Com certeza, alguma espécie de temor, né? As pessoas com certeza comentariam. Por quê? O temor de algum acidente, porque normalmente os acidentes nucleares são acidentes sérios, né? Não é um acidente que o bombeiro pode ir lá e combater com água, né? Tá? É um acidente que geralmente quando ocorre é um acidente incontrolável, um acidente que as pessoas só resta o quê? Fugir, escapar daquela radioatividade, tá? Então tem uma grande desvantagem aí que é a questão da segurança, tá? Então a usina nuclear vai ter sempre esse problema. Alguns países aí estão construindo menos usinas nucleares ou até desativando, tá? Por exemplo, a Alemanha tem um projeto lá de não mais construir usina nuclear, começar a substituir por solar e por eólica, tá? E até reduzir, até desativar algumas usinas nucleares que vão ficando obsoletas, vão ficando antigas, conforme também, claro, você tem como gerar energia, né? Não dá para parar a economia também, ok? Desde que você tenha como gerar energia, você reduzir a matriz nuclear aí na matriz total do país, beleza? Essa é uma desvantagem importante aí a considerar no caso das usinas nucleares. Ainda para falar aí de radioatividade, né? Não falamos de uma coisa muito importante sobre a radioatividade, que são os usos na medicina, né? O uso na medicina. Tá aí uma prova de que radioatividade não é necessariamente algo ruim, tudo bem? Ela pode ser utilizada para uma finalidade aí de saúde, beleza? Então, por exemplo, você vai tirar aquele famoso raio-x, né? Seja aquele que o seu dentista pede ou aquele que o médico vai pedir. Repare que quando você vai tirar esse raio-x, né? Você tem que utilizar lá uma capa protetora, né? Pesada. Porque você vai receber uma pequena carga radioativa. Uma pergunta que é muito comum, né? De me fazerem por aí é se tem algum perigo, né? De receber essa radioatividade. Olha, para uma pessoa que vai lá e tira essa chapa, não vai ter perigo nenhum. O que vai acontecer é o seguinte, os médicos às vezes não recomendam para mulheres grávidas, por exemplo, tá? Porque para o feto, principalmente no caso do desenvolvimento, né? Essa radioatividade pode trazer, aí pode afetar de alguma forma
principalmente durante o desenvolvimento do feto, né? Naqueles primeiros meses, né? Que são muito cruciais, tudo bem? Então, a menos durante uma gravidez, tá? Para você ter algum efeito, né? Sofrer algum malefício aí dessa radioatividade, você teria que tirar chapa todo dia, durante vários dias, tá? Durante vários meses, tá? Tirar muitas chapas mesmo. Você é um viciado, né? Você é um compulsivo em tirar raio-x, né? De tudo, né? A pessoa super hipocondríaca, né? Tá? Beleza? Quisesse saber de vários problemas ali, vai tirar vários raios-x. Tudo bem, gente? Tá? Então esse nível de radioatividade ele é pequeno, mas observe, repare que a pessoa que vai tirar essa chapa, seja o dentista, né? Seja uma chapa lá dentária, né? De uma arcada, tal, né? Beleza? A famosa panorâmica, né? Seja aquela chapa que você vai tirar de um pulmão, né, de algum osso que você quebrou, etc. A pessoa, o cara que trabalha lá, né, o técnico em radiologia, ele vai para uma outra sala protegida. Por quê? Essa pessoa, aí sim, ela está exposta diariamente, toda hora exposta a essa radioatividade. Pode ter algum efeito, tá? Desde os efeitos mais comuns, né, até efeitos mais drásticos, né, mais comuns. Aumenta a chance de alguns tipos de câncer, né, até os mais drásticos, né, você pode ter até mutações genéticas. É o que aconteceu aí com algumas pessoas, né, que passaram pelo advento lá das bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Muitos desses descendentes nasceram com mutações, né, ok? Aí você tem uma mutação genética porque a carga de radioatividade foi muito maior, tá? Mas aí o desenvolvimento de cânceres aí também é importante a gente notar isso aí, pode ser um malefício aí. Então essa pessoa tem que estar bem protegida. A gente mesmo já utiliza aquela capa justamente para deter grande parte dessa radioatividade. Legal? Bom, é utilizado também na radioterapia, né? Radioterapia para você, por exemplo, curar um câncer, né? Para você tratar um câncer, no caso, né? Só que ainda não inventaram como apontar essas emissões radioativas só exatamente naquela célula, né? Então, por isso que a radioterapia ela acaba dando efeitos aí, efeitos colaterais, né? Você tem que tomar uma série de remédios, você perde, normalmente, depois de algumas sessões, você perde os cabelos, né? Isso aí é conhecido da gente, né? Por quê? Porque essa radiação, ela altera aí o funcionamento das células, ok, gente? Tá? Vai matar algumas células, não só as cancerígenas, tá? Então você tem vantagem e desvantagem, né? Como toda terapia, né? Como toda terapia por remédios, né? Tá? Também você tem desvantagens e não ia ser diferente com a radioterapia, ok, gente? Tá? Então você tem uso na medicina aí para tratamento de câncer, né? Justamente para você matar, eliminar essas células cancerígenas, né? Essas células cancerosas que estão desenvolvendo câncer. Ok, gente? Tá? Então, para a gente ficar aí nos usos da radioatividade, ok? Para falar um pouquinho mais aí de vantagens e desvantagens das usinas nucleares, né? Da utilização aí da radioatividade, né? Dessa capacidade de geração de energia, né? Através da fissão nuclear, tá? Lembro aí a vocês também a questão do lixo nuclear, gente, sempre importante. Pro Enem vai ser um tema caro, por quê? Porque envolve meio ambiente, tá? Então, onde acomodar esse lixo nuclear? Normalmente esse lixo tem que ser acomodado, né, em tambores, né, que depois vão ser lacrados, selados em grandes caixas, normalmente metálicas, tá? E o mais comum de se fazer é construir grandes reservatórios no subsolo, tá? No subsolo, concretados, né, com camadas grossas aí de concreto, para você lançar esse material aí lá por séculos, provavelmente, né? Então esse lixo,
ele não pode ser descartado em qualquer aterro, né? Você tem que fazer esses grandes tanques, né? São basicamente armazéns subterrâneos, tá, gente? Beleza? Onde você vai colocar esses tambores, né? Que devem ser também bem lacrados em caixas de metal muito robustas, né? Justamente para você não ter o quê? Problema do vazamento da radioatividade, tá? Ok? Então essa radioatividade ela penetra o metal, ela consegue atravessar. Por isso você precisa de estruturas muito robustas, né? Então essa questão do lixo nuclear é uma questão importante, né? E o lixo nuclear, ele não é só o material que você utilizou ali na usina. Todo o pessoal que trabalha numa usina e vai ter um contato mais direto, né? Vai vestir aqueles roupões, né? Esse material, ele deve ser descartado também, tá? Então não é só ali o material combustível, é também quaisquer materiais que precisam ser, que lidaram ali, né? Tiveram presentes aí nesse processo, né? Ok? Qualquer material aí envolvido nessa radiação vai ter que ser descartável. Tudo isso é lixo nuclear, que deve ser descartado em um local seguro por muito tempo. Então você tem a questão aí de alguns municípios não aceitarem, claro. Lixo nuclear não é uma coisa muito complicada, né? Então você encontrar o lugar certo, também você não tem esse problema, por exemplo, numa hidrelétrica, né? Você não tem esse problema, gera a partir da água. Ok? Por outro lado, você não precisa ter uma grande rede de lagos e rios para produzir energia nuclear. Então, por exemplo, a França, né, um país que não tem aí quantidade de rios que o Brasil tem, ela utiliza 70% da sua matriz energética a partir de usina nuclear, né? Então é uma vantagem, ok? Você não precisa ter grandes reservas de combustíveis fósseis, como tem os Estados Unidos e a China, por exemplo, né? Então, países que não têm grandes reservas de petróleo, de combustíveis fósseis, como o Japão, por exemplo, né, fazem aí o uso da energia nuclear, ok? Então, você tem sempre vantagem e desvantagem para qualquer forma de produção de energia. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de Ciências da Natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.